meditação desta manhã, ela tem como objetivo levar-nos a compreender o que Deus quer fazer em nós. E há uma situação interessante que às vezes nós dizemos uns aos outros: tem cuidado com aquilo que tu pedes. Já usaram essa expressão? A gente às vezes, eu queria isto. Em termos religiosos dizemos, eu gostava da igreja de Atos dos Apóstolos, aquela em que a mentira, o pecado foi punida com a morte. E eu digo assim, cuidado com o que tu queres. Senhor, queremos ser a igreja de Atos, aquela onde Ananias e Safira foram fulminados na tua presença. Cuidado com o que tu pedes. Quantos de nós seriam fulminados se a igreja estivesse a viver aquela experiência? Quantos de nós? A pergunta que eu tenho para vós nesta manhã é a pergunta que Jesus fez ao cego de Jericó: o que queres que eu te faça? E esta pergunta, ela revela uma intenção da parte de Jesus, mas também revela o coração da parte de quem recebe essa pergunta. Podemos analisar em muitos lugares da Bíblia Deus a ouvir e Deus a satisfazer os desejos dos seres humanos, não é? Do homem, das mulheres, até das crianças, Ele ouviu. E hoje pergunto: o que queres que Deus faça na tua vida? Qual é o pedido que tu tens para apresentar a Deus? Se Jesus hoje pudesse fisicamente estar connosco e perguntasse a cada um de nós: meu filho, o que queres que eu te faça? Qual seria a nossa resposta? A pergunta também se impõe: porque queres aquilo que pedes? Porquê? Porquê é que tu queres a resposta à tua pergunta? Porquê é que tu queres que Deus responda à tua necessidade? Mas a pergunta também se coloca: qual é a motivação pela qual tu pedes o que pedes a Deus? Muitas vezes nós queremos pedir coisas, mas com que motivação? Com que desejo? Com que paixão tu apresentas a Deus os teus pedidos? Por exemplo, um jovem. O jovem procura descobrir os seus talentos, descobrir a sua vocação. Olha, uns é cantar, outros é jogar futebol, outros é ter fama, outros é ser um empreendedor fantástico. Muitos querem ser homens de negócios relevantes no mundo. Mas porquê é que tu queres isso? Porquê? O texto de Lucas, capítulo 18, versículo 35, mostra um homem que estava cego, um homem que era mendigo, um homem que tinha uma necessidade profunda de mudar de vida, mas um homem que também estava inconformado com a sua situação. E eu quero vos dizer nesta manhã que nós hoje vamos perceber que precisamos de pedir a Deus as coisas, mas que era bom que as pedíssemos com a motivação certa. Vocês estão a perceber? Porque é fácil nós termos pessoas que chegam a nós e dizem assim: pastor, eu preciso disto, eu preciso daquilo. No mundo hoje, aprendemos a ter uma religião, aprendemos a ter uma atitude religiosa de fast food. Tornámos Deus como se fosse um restaurante. Eu vou hoje a Deus porque preciso disto. Ou então como se fosse um médico. Eu vou hoje ao médico porque preciso disto. Mas há algo que nós estamos a entender mal sobre o verdadeiro cristianismo. Eu não vou a Deus para que Ele me dê o que eu preciso. Eu vou a Deus porque eu quero ter relação com Ele. Eu quero ter comunhão com Ele. Eu quero que Ele seja o meu melhor amigo. Eu desejo que Deus faça parte integrante da minha vida. Nós trocamos as prioridades da nossa vida. E nós precisamos de compreender
algumas verdades. Em Lucas 18, e vamos ler, versículo 35, vamos ler este texto e depois a seguir que temos um outro também ligeiramente grande, que vamos também ler como base da nossa meditação. Diz que, acontecendo que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, era Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou dizendo: Jesus, de filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele perto, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém? Que texto fantástico. Um homem que estava mendigando, um homem que tinha uma vida miserável, um homem que se sentia abaixo do normal de qualquer ser humano, um homem que vivia dependente da misericórdia dos outros. Diz o texto que ele, ouvindo que uma multidão passava, questionou quem é. E o que é que nós podemos extrair hoje para a nossa vida? Temos neste texto a compreensão que Jesus gosta, em primeiro lugar, gosta de satisfazer os nossos desejos. Alguém concorda comigo? Deus quer satisfazer-te. O salmista dizia: tem prazer no Senhor e Ele dará o que deseja o teu. Deus quer satisfazer os desejos do nosso coração. Nós vemos ao longo da Bíblia como Deus é pronto a ouvir. Amém? Deus é pronto a responder. Deus é pronto a desejar abençoar nossa vida. Não há razão para nós não pedirmos. Não há razão para nós termos medo de dizer a Deus quais são os nossos sonhos, quais são as nossas necessidades. A razão é, e a questão hoje pertinente, é porque é que queres o que queres? Para que é que serve? Com que motivação, com que alcance tu pretendes o que queres? Mas também temos que compreender neste texto que existem alguns requisitos para alcançarmos as nossas petições. Veja que este cego podia aproveitar a multidão só para ganhar dinheiro. Podia ou não podia? Era um momento de imensa alegria. Seguiam aquele que era o fazedor de milagres. Era um momento de ímpar acontecimento. Vejam que Jesus durante 3 anos correu todas aquelas religiões e ele ali andava pregando, libertando as pessoas, curando, ressuscitando mortos, multiplicando o pão, fazendo coisas extraordinárias. Aquela multidão estava pronta a beneficiar aquele cego e a ajudá-lo com alguma doação. Mas quando ele soube, e se nós queremos encontrar as respostas para as nossas vidas, é preciso entendermos algumas coisas. Como chegar lá? Você sabia que há condições para chegar a Deus? Amém? Sabia? Você não chega a Deus de qualquer maneira. Você não chega a Deus só porque está aqui. Você tem que chegar a Deus quando o busca com todo o seu coração. E você também pode encontrar Deus, mas pode nunca chegar a um lugar sublime. O lugar sublime que é o Santo dos Santos, que era só para o sumo sacerdote do Antigo Testamento e que em Hebreus diz para irmos com ousadia ao lugar santo dos santos. Sabe porquê é que é necessária a ousadia para chegar ao Santo dos Santos? Porque quando chegamos ao Santo dos Santos, ao lugar mais sublime, se a nossa vida não estiver lavada pela palavra, purificada no sangue do Cordeiro, se a nossa vida não estiver numa atitude certa, ninguém suporta a presença do Senhor. O lugar onde Deus habita é um lugar santo. E Ele quer habitar no nosso coração, que precisa também ser um lugar santo. E há uma coisa interessante que eu quero salientar nesta manhã. É necessário saber que quem é que escuta os nossos pedidos? Muita gente vai escutar as tuas necessidades. Quantos de nós aqui
já desabafou com A e B os segredos mais profundos do seu coração? Quantos de nós já foi à pessoa errada para falar o que precisa? Quantos de nós já pediu e não encontrou? Sabe que este cego, ele quando soube que era Jesus, ele sabia que ainda Jesus o problema dele ia resolver-se. Nós não é... Ouça, o teu problema, a tua necessidade, a tua carência, eu vou-te dizer onde encontras a solução para ela. É aos pés de Jesus. É Ele que pode, é Ele que faz, é Ele que tem o poder. Eu posso ser o canal de te encaminhar a Jesus. Note que entre a multidão do cego, haviam pessoas que passaram por ele, a quem perguntou: quem é que está por aí? Eles disseram: Jesus, o Nazareno, o fazedor de milagres, aquele que tem uma palavra que tudo o que ele diz acontece, aquele que parece o Messias, aquele que parece o Filho de Deus, aquele que é o filho da descendência de Davi, quem sabe o rei. Muitos devem ter dado notícias meias certas. Talvez alguém disse: ele parece o Messias prometido. Quem sabe alguém disse isso? Tanto que ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós temos que saber a quem pedimos. Nós temos que conhecer a pessoa que pedimos. Porque ele sabia a genealogia de Jesus. Ele sabia a autoridade de Jesus. Ele sabia que ele podia resolver o seu problema. Temos que ter algum cuidado com quem abrimos o nosso coração. Hoje estamos na época da psicologia, estamos na época da autossuficiência humana, de nós sermos capazes de resolver em nós, encontrar a solução para nós. Mas eu quero te dizer que a solução está em Jesus. Conhecereis a verdade, disse Jesus, e a verdade vos libertará. Temos que... E ele, ao saber quem era Jesus, começou a clamar. E temos que clamar sem desistir. Quando ele clamou, ele não desistiu. Diz o texto que entre a multidão mandavam-no calar. E ele não calava. Sabe porquê? Porque ele sabia que se Jesus parasse para lhe responder, ele ia encontrar a resposta. Ao lermos o texto, nós percebemos que ele venceu a oposição. Muita gente o mandou calar. Irmãos, há uma situação hoje na nossa geração que muita gente está a ficar calada por causa da oposição. A oposição está a calar muita gente. Deus tem um propósito para a tua vida. E esse propósito é não desistires do seu plano. E o seu plano principal, amados, há muita gente que não sabe. Há dias foi o Silvano, foi também o Rafael, que ministraram sobre o propósito da vida. Não foi, Silvano? E nós temos que entender, irmãos, o enorme propósito da nossa vida é realmente ter comunhão com Deus. Porque no Éden, a grande missão, Adão não foi só exercitar as funções que Deus deu, mas Deus o visitava todos os dias. Ele tinha comunhão íntima com Deus. E Deus quis estabelecer essa comunhão ao longo da história da humanidade. E quando chegou a Jesus, Ele se personificou conosco em pessoa. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Para quê? Para termos comunhão com Ele. Esse é o grande propósito. O propósito de Deus para ti é teres intimidade com Ele. É Ele e tu seres um. Ele habitar dentro do teu coração. E há uma coisa que pode acontecer. Na nossa jornada, se eu posso transferir a vida do cego de Jericó até à sua libertação, eu posso ver que houve um caminho. E esse caminho passou por uma enorme adversidade. Alguém mandar calar um homem necessitado, um homem que clama por Jesus. Meu querido, não te cales. Não pares de buscar Deus. Porque a Bíblia é bem clara. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. A outra coisa que este texto nos ensina é que ele foi claro. Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? E ele disse: que eu veja.
Jesus perguntou isso. Em Hebreus diz, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E nós temos que entender que quando vamos a Jesus, temos que ter a certeza que Ele pode resolver o nosso problema. Alguém aqui concorda? Alguém acha que eu vou a Jesus sem fé? Eu também acredito em casos extremos. Uma pessoa, eu tenho dito a muitas pessoas que não creem em Deus, mesmo não crendo, busque-o. Mesmo não crendo, questione, diga: Deus, por favor, eu não acredito que tu existas. Mas ser sincero, o segredo para alcançarmos a nossa vitória está na sinceridade do nosso coração. Amém? Por isso temos que nos aproximar dele numa boa consciência. Diz o texto sagrado. Temos que ir a ele numa atitude correta para que ele possa trazer à nossa vida a nossa necessidade. E ele diz que se aproximou e ele disse: olha, eu preciso de ver. E Jesus disse: a tua fé te salvou. Ou seja, a fé dele levou-o a alcançar o milagre. E Jesus disse: tudo o que pedirdes em meu nome, crendo, eu farei. Disse Jesus. Alguém aqui nesta manhã já foi a Jesus com sinceridade, com paixão, com dor, que Ele não tenha respondido? Não creio. Não houve uma única vez na minha vida que eu fosse a Ele em desespero, em aflição, que Ele não me tivesse respondido. Vamos pedir visão. Este homem queria ver. Ele queria ver o quê? Ele queria ver a beleza do mundo. Ele queria ver aquilo que nunca podia ter visto. E qual é a tua visão? Tu te queres pedir visão para quê? Penso que todos nós precisamos de visão. Todos nós precisamos de alcançar objetivos de vida. Todos nós precisamos de perceber qual o propósito de Deus para a tua vida. Vamos pedir uma visão para melhor caminhar neste mundo e nos protegermos daquilo que pode destruir a nossa felicidade, a nossa paz, a nossa alegria. Quantos de nós têm vivido fora do propósito de Deus? A minha pergunta nesta manhã é: o que queres que Deus te faça? A segunda questão de hoje, a primeira foi realmente percebermos que há um percurso para alcançar os nossos objetivos. Amém? Hoje fala-se muito em com uma mente positiva, falar muito sobre orientação emocional para alcançarmos os nossos objetivos. Hoje fala-se muito de coisas muito bonitas que se usam princípios de Deus, retirando o Deus dos princípios. Mas eu quero dizer que Deus não faz o que tu podes fazer, mas Deus faz o que tu não consegues fazer. O que tu tens que fazer, tu tens que fazer. Mas o que Deus pode fazer na tua vida é aquilo que não é alcançável humanamente. Irmãos, nós precisamos de explicar ao mundo o caminho. Não é em vão que Jesus disse: ide e pregai o Evangelho. O povo lá fora, irmãos, ontem estávamos na nossa reunião, estava partilhando. Irmãos, nós temos dois tipos de culto. O culto para os que já são salvos e o culto para aqueles que precisam de ser salvos. Você concorda comigo? A igreja precisa de entender isto. Mas o melhor caminho para nós é tu que já és salvo, trazer pessoas a Jesus. E quando as trazes, preparas o caminho para Jesus entrar na vida deles. Olha o que João Batista fez. João Batista diz o texto que preparou o caminho para o Senhor. Foi ou não foi? Quando Jesus chegou, o caminho estava preparado. Irmãos, nós precisamos de preparar o caminho àqueles que nos rodeiam para virem a Jesus. Qual a motivação dos teus pedidos? O que queres que eu te faça? Eu acredito que alguns pedirão um milagre. É legítimo pedir um milagre. Outros pedirão um emprego. Oh Deus, eu preciso de trabalho. Outros até... estamos numa época de enorme diáspora, de muitas pessoas virem para Portugal, de muitas nações, e isso é maravilhoso, é lindo, é a oportunidade, e deixe-me explicar-lhe, o fenómeno dos últimos dias é um fenómeno espiritual. O mundo está repleto de muçulmanos por todo o mundo. Humanamente falando, nós pensamos que isto nos pode levar a um descambo, a um perigo,
de tornar muçulmano do mundo. Não, pode ser o contrário. Há montes de muçulmanos a ser salvos. Há montes de muçulmanos a ganhar, a entregar as suas vidas a Jesus e alguns perdem a vida por isso. Há muitos muçulmanos que se estão a converter e a ir para as terras onde o Evangelho não é permitido e estão lá a pregar e a dar a vida por amor a Deus. É a oportunidade da igreja, irmãos, se parecer o céu. Quando nós temos uma igreja onde tem portugueses, estrangeiros, ingleses e tudo mais, brancos, negros, escuros, pele vermelha, pele de cor-de-rosa, diga lá o número de peles que quiser, nós estamos a preparar um canto do céu. Porque a igreja tem que ser multicultural. A igreja foi chamada para se amar, não para se dividir. A igreja foi chamada para ser um em Cristo. Amém? E se nós conseguirmos transformar a ICIR no lugar onde parece já o céu, estamos fazendo o propósito de Deus. Amém? Se for preciso, amanhã temos cultos em mandarim. Se for preciso, temos cultos num dialeto africano. Se for preciso, temos cultos. A igreja tem que preencher esses requisitos para que todos sejam abençoados. Porque se nos tornarmos, como fazia a África do Sul, em apartheids, brancos de um lado, negros do outro, não há amor. Há divisão. Há racismo, há cisão. Eu quero te dizer que no céu vão estar homens de todas as raças, tribos, línguas e nações. Eu sonho com uma igreja assim. Uma igreja apaixonada. Uma igreja que olha uns para os outros com amor. Uma igreja que sabe onde é o seu lugar. Mas a minha pergunta é, porque tu pedes o que pedes? Eu não estou a falar de uma igreja que vale tudo, até vale o pecado. Mas uma igreja que ama o pecador. Uma igreja que ensina o caminho para a mudança. E que aceita e tolera a não mudança. Aceita no sentido de lutar que aquela pessoa pode mudar. Não aceita o pecado. Não abraça o pecado e lhe chama amigo. Mas eu vejo que cada um de nós, quanto mais santos somos, mais tolerância vamos ter. Há dias eu partilhava com alguém e alguém me dizia assim: pastor, você não devia permitir certas coisas na igreja. Aquela pessoa devia ser expulsa. E não sei quê, e não sei quê. Eu digo assim, olha lá uma coisa. Deus proíbe-te de pecar? Não. Deus proíbe-te de fazer errado? Não. Você pode ou não pode fazer certo? Posso. E errar também pode? Posso. Então e você quer que eu proíba as pessoas? Se Deus tolera, eu não tenho que tolerar. Se Deus permite, eu não tenho que permitir. Tu és melhor que alguém? Quem és tu para julgar outro? É ou não é? Irmãos, nós temos que ter a percepção daquilo que é a Igreja de Jesus. Nós precisamos de entender que Deus responde aos nossos pedidos. Ponto número 1. Mas também temos que perceber qual a motivação dos nossos pedidos. Qual é a motivação? Eu gosto muito, irmãos, de Ana. Quem não conhece a história de Ana? Ana, mulher de Elcana, mete o profeta Eli, e ainda temos o grande Samuel. Ana. O texto lá em 1 Samuel 1 diz que ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto ao Senhor dizendo: se tu me deres um filho, eu te o ofereço por todos os dias da sua vida. Esta mulher era estéril, ela não alcançava a capacidade de ser mãe. E ela orava, ela tinha uma mulher que era mulher também do seu marido, naquele tempo se tolerava mais que uma esposa, e ela tinha muitos filhos, mas ela não tinha. Mas percebe-se que o marido amava muito Ana. Eu acredito porquê, brincando um bocadinho, como ela não tinha filha, estava sempre disponível. Era só amor.
Era só amor, era só delícias. Olha, tu estás armada em esquisita, está bem, ok. Oh, minha Ana amorosa. A Bíblia diz que ele amava muito Ana e que lhe era suficiente mais do que vários filhos. Mas ela não se conformava. Sabe porquê que ela não se conformava? Não era por causa da guerra entre as duas mulheres. É porque havia um conceito naquele tempo que mulher que não tinha filho era porque havia pecado. Era um castigo divino. Era algo de maldição hereditária. Era algo que se transferia para a família passada. E isso envergonhava. Entende o que eu estou a falar? Gerava vergonha. E ela clamava, e ela sofria, e ela foi ao Senhor. Ela chorou amargamente, diz o texto, e votou, dizendo: Papai, se me deres esta bênção, se eu alcançar este objetivo, pode ser a maior empresa do mundo. Pode dizer amém? Quem sabe vai nascer o empresário mais forte do que Elon Musk. Mais forte que Bill Gates. Mais forte que qualquer outro do mundo. Mais forte que o Colgate, que era um cristão. Que chegou a viver com 10% de tudo que ganhava, dava 90% para as missões, para a igreja. Sustentar missionários no mundo inteiro. Porque todos os objetivos que nós devemos pedir, tudo o que devemos pedir a Deus, tem que ter um objetivo muito sério. Mas mesmo assim Deus cura, mesmo assim Deus dá, mesmo assim Deus resolve. Quando eu olho para aquele texto maravilhoso em que 10 leprosos clamaram por cura e só um veio ser grato, isto mostra que Deus dá a quem lhe pede. Independentemente do que tu vais fazer com aquilo que Ele te dá. Embora há situações que Ele não dá, claro que há. Diz que Ana, depois apareceu os obstáculos, fazendo lembrar o cego. Não é? Aparece o Eli, achou que ela estava embriagada e ao achar isso foi ter com ela e ela disse: não, meu senhor, não pense da sua serva que vive embriagada. Não, eu estou muito triste. Eu clamei ao Senhor por um filho. E se Ele me der esse objetivo, se Ele me der esse filho, eu entregarei ao Senhor. Eu ofereço ao Senhor. Eu dou o melhor que Deus me deu. Eu quero oferecer a minha conquista. Tal como Isaac, quando recebeu aquele maravilhoso filho. E o Senhor disse: dá-me o teu filho. Abraão, peço desculpa. E aquele Abraão foi levar o filho para o dar ao Senhor. Amado, pensa no que tu pedes. E por que pedes? Para que é que queres o que pedes? Pastor, eu preciso de talento para cantar. Eu preciso de dinheiro para poder alcançar os meus objetivos. Amados, nós precisamos de entender uma coisa. A nossa vida precisa ter um objetivo muito sério. Todas as nossas conquistas devem ser depositadas aos pés do Senhor. O texto de Apocalipse que diz que os 24 reis que chegaram diante do trono do Senhor, diz o texto, que se prostraram e tiraram as suas coroas e deram ao Senhor. Isto é, deram a sua autoridade ao Senhor, deram as suas conquistas ao Senhor, deram o seu reino ao Senhor. Nós, igreja, nós cristãos, nós que vivemos no século XXI, precisamos de perceber que as nossas conquistas são para honrar Deus. Vemos neste texto de Ana que ela logo a seguir recebeu o milagre e depois do milagre ela deu o filho a Eli. Eli tinha 2 filhos que eram carnais, que viviam dissolutamente, viviam de forma errada. E sabe quem é que foi o grande homem? Não foram os filhos de Eli, foi Samuel. Porque tudo aquilo que a gente pede em oração, tudo aquilo que a gente clama para dar ao Senhor, tudo aquilo que a gente pede a Deus com o alvo de ser para Ele, Ele nos dá. Ele nos dá.
Vemos neste texto qual foi a motivação de Ana. Ela queria um filho, pediu um milagre para dar ao Senhor. Deixa-me dizer algo importante. Quando os teus pedidos são levados em lágrimas, lavados em lágrimas e em oração, o resultado é iminente. Quando os teus pedidos ou conquistas forem para honrar a Deus, o milagre é iminente. Quando os teus pedidos são feitos para a glória de Deus, o milagre está iminente. Eu quero conquistar este conselho para Jesus, não para dizerem que o pastor Paulo é melhor que ninguém, mas para que honra e glória do nome de Jesus. Amém. A igreja, tu precisas de entender porque é que tu queres o que queres. Para que motivo é o que tu queres? Qual a motivação da tua conquista? Qual a motivação do teu sucesso? Eu quero ser o melhor jogador da bola do mundo. Amém! Por que não? Para quê? Para gastar dinheiro em vinho? Ou em bebida? Para gastar o dinheiro em prostitutas? Para gastar o dinheiro em carros Ferrari? Podes os ter. Uma vez não, já me aconteceu várias vezes. Eu ando a falar de Jesus a uma pessoa muito conhecida aqui. E sempre eu digo, graças a Deus fiz mais, alcancei mais um objetivo, consegui isto, consegui aquilo. E ele diz, não é graças a Deus, é graças ao seu trabalho. E eu digo assim, também, porque Deus diz, quem não trabalhar não coma. Está certo. Cada um coma do fruto do seu trabalho. Está escrito. Também. Mas eu dou graças a Deus porque Deus diz, em tudo, dai graças. Então eu dou graças pela conquista, dou graças pela derrota que é por minha causa, nunca é Deus que me dá derrotas. Deus não gera derrotas. Ouça com atenção. Deus não te leva à derrota. A derrota vem de nós, vem da nossa desobediência, vem da nossa falta de orientação espiritual, vem porque tu não foste guiado pelo Espírito Santo. A derrota nunca vem dele, porque aquele que é guiado pelo Espírito Santo nunca é derrotado. E eu ouço às vezes no púlpito a dizer, eu tive esta desgraça e graças a Deus por ela. É mentira! A desgraça da tua derrota, a da tua, não é o infortúnio, não é coisas naturais, não é alguém que te prejudicou, não é isso, é a tua derrota. Nunca vem de Deus. Agora há uma coisa que Deus faz com a tua derrota. Ele não só permite que tenhas a derrota, como Ele vai permitir que tu saias dela. Mas não é graças à tua derrota. Deus não dá derrotas a ninguém. Deus só dá vitórias. Mostre-me uma derrota na Bíblia, uma conquista ou uma perca do povo de Deus na Bíblia que Deus tenha promovido. Nenhum. É o nosso pecado que nos leva à derrota. É a nossa mentira que nos leva à derrota. É as nossas escolhas erradas que nos levam à derrota. Ai, pastor, eu casei com a mulher errada e agora vou-me separar. Olha, casaste porque quiseste. Agora devias lutar para viver com a esposa até morrer. Ai, mas ela é assim, então pede a Deus que a mude. Deus nunca te dá derrota. Provação permite. Deus permite a provação, mas Deus não te gera derrotas. Amém? Qual é o propósito do milagre que tu procuras? Qual? Ana pediu, Ana alcançou. Eu vou-te mostrar um exemplo, o terceiro exemplo bíblico desta manhã, que é dos exemplos mais incríveis. Salomão tinha mais ou menos entre 18 a 20 anos, quando se torna rei. Diz o texto em 2 de Crónicas 1:7, que naquela noite Salomão, orando e dormindo, porque parece que é um sonho, diz que Deus lhe apareceu e disse-lhe, pede o que tu quiseres que eu te dê. Alguém se lembra disto? Pede o que queres que eu te dê. Alguns de nós diziam, oh meu Senhor, obrigado, estava mesmo a precisar desta conversa. Então fala, meu filho. Eu estou a precisar do Euromilhões. O Euromilhões. Então, sim, meu filho,
Está bem, e para que queres Euromilhões? Eu quero comprar uma casa em Paris. Eu quero comprar em Bora Bora também lá um cantinho. Eu quero isto, eu quero aquilo. Eu só quero ser feliz e por isso preciso de dinheiro. Há dias eu e a minha nora brincávamos, a Michelle, brincávamos que vale a pena ter uma dor de cabeça em Paris. É uma dor de cabeça mais chique. É chique, não é? E que vale mais ter uma dor de cabeça em Paris, chique, do que sem dor de cabeça e não ter dinheiro para comprar o pão. Para que é que tu queres? Olha o que Deus pede a Salomão. Salomão já era rei, era ou não era? Salomão já era a pessoa mais importante daquela nação. E com 18 anos, na força da idade, imagina, não é? Ser rei. Oh, meu pai conquistou tudo isto para mim. Assim parecido comigo, sabe? Eu sou o Davi, não é? Vou deixar uma fortuna para os meus filhos, não é? E o Senhor chega ao pé deles, olha, o que é que vais fazer com a fortuna do papai? Vou gastar. Não, Salomão não foi isso que ele quis. Ele pediu a Deus algo muito importante. Semana passada nós estudámos aqui algo. O que é a verdadeira religião? Quem se lembra da resposta? Quem se lembra? O que é? Cuidar dos outros. Cuidar dos outros. E hoje, olha para o que Salomão pede ao Senhor. Vamos ler? 2 de Crónicas, capítulo 1, verso 7, diz assim: Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse: Pede o que quiseres e eu te dê. E Salomão disse a Deus: Tu usaste grande beneficência com Davi, meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirma a tua palavra dada a Davi, meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, olha o que ele pede, dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a este tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: porque houve isso no teu coração e não pediste riquezas, fazendas e honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento para poder julgar o meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riqueza e fazenda e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti não haverá. É profundamente sério os nossos pedidos. Voltando ao princípio da nossa meditação, tem cuidado com o que pedes. Mas analisa por que pedes. Porque queres ser pregador, porque queres ser cantor, porque queres alcançar vida financeira elevada, porque queres ser um homem importante e um homem de negócios, porque queres. Pensa. Com que objetivo nós alcançamos e queremos alcançar o que pedimos a Deus? Salomão só pediu uma coisa. Eu considero uma coisa. Ele pediu sabedoria para lidar com as pessoas. Ele pediu sabedoria para cuidar do povo de Deus. Ele pediu sabedoria para dirigir o povo, tal como eu preciso pedir todos os dias para lidar com a igreja que Deus me deu. Mas esta sabedoria precisa de ser para a tua vida todos os dias. Não peças riqueza, não peças, ouça-me como está a atenção, não peças coisas para ti, pede coisas para honrar Deus e honrar o próximo. Quando eu como igreja, quando eu como cristão, quando eu com a minha vida tento alcançar para honrar o meu Deus, deixa-me dizer-te que o resto vem por acréscimo. Jesus quis ensinar-nos isto. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto, e aquilo fala materialmente, fala de finanças, fala de cuidados, fala daquilo que é a necessidade do dia a dia. Até Jesus entende a nossa necessidade financeira quando ele disse que na nossa oração devemos pedir o pão nosso de cada dia. Foi ou não foi Jesus que ensinou? Amados,
Vamos ver o que pedimos. Salomão tinha esta idade que eu já referi. Se Deus fizer esta pergunta hoje à tua vida, o que queres que eu te faça? Salomão pede, mas não pede nada para ele. Pede para cuidar do povo. O que tu pedes, pedes para quê? Pastor, eu estou doente. Eu estou canceroso. Eu gosto tanto de Davi. Davi é o homem que eu às vezes me revejo nele. Ele quando estava, por causa do seu pecado, alguém aqui já pecou? Por causa da sua maldade, ele sentiu que Deus se ausentou dele. Ele sentiu que Deus se afastou dele. Ele, no Salmo 51, ele clama, tem misericórdia de mim. Ele clama, tem misericórdia, o meu pecado está diante de mim. O meu pecado me machuca. Ele fala do seu histórico genealógico. Ele diz que em pecado me concebeu minha mãe. Não sei, ninguém sabe bem o pecado que foi. Há quem suponha muitas coisas. Mas Davi disse, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Não retires de mim o teu espírito. E ele diz, faz isso. Volta a alegrar-me. Volta a encher-me. Para que eu possa anunciar as tuas coisas. Como tu és um Deus bom. É a minha geração. Irmãos, a igreja, a ICIR precisa de entender a missão. A tua missão nesta terra é ganhar almas. A tua missão nesta terra é cuidar da tua casa. A missão nesta terra é teres intimidade com Deus. Teres paixão por Ele. Buscá-lo com todo o teu coração. E eu gosto muito de Tiago, é um texto que brevemente, quando eu fizer aquela pregação, quando ela chegar já não vale a pena, já a ensinei aos bocadinhos. E diz assim Tiago 4:2. Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastares em vossos deleites. E depois vem a tal adúltera. Adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais que em vão diz as Escrituras, que o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Em João 16:23, Jesus disse, e naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo, ouça o que diz o texto, que tudo quanto pedirdes em meu nome, eu vos hei de dar. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis. Para quê? Para que a vossa alegria se cumpra. Irmãos, ninguém é muito feliz a passar fome. Ninguém é muito feliz cheio de dores. Pode ter paz interior, pode ter a alegria do espírito. Ninguém é muito infeliz muito feliz em guerra. E essa felicidade que vem do fruto do espírito, que é o gozo, amém? É algo sobrenatural. Como se pode ser feliz no meio da adversidade? Você olha para a vida de Jó e você vê Jó com esperança, mesmo no meio de toda a dor. Você olha para a vida de Ana e ela tem esperança, porque ela vai aos pés do Salvador. E aos pés do Salvador ela vai encontrar a resposta à sua oração. Eu olho para Jesus e não vejo uma única pessoa que viesse a Ele que Ele não tenha respondido. Eu quero dizer nesta manhã, ninguém precisa de sair deste lugar sem alcançar a resposta de Deus para a sua vida.
Porque Deus está aqui. O Espírito Santo está aqui para dar-te o que tu precisas. Mas o meu alerta é para que queres o que queres. Qual a motivação do que tu queres? Nesta manhã, meus queridos, e todos os que estão online, que me esqueço, infelizmente, deles, eu quero que fiquemos de pé. Tu que estás online, possas, se tens possibilidade de parar um pouco e refletir, fechar os teus olhos. Jesus te pergunta hoje, o que queres que te faça? Salomão, em sonho, ele disse sabedoria para cuidar daqueles que me rodeiam. Ana respondeu a Deus, se me deres um filho, eu te darei. O cego de Jericó, diz o texto, que depois dele receber o milagre, ele glorificou Deus e caminhou seguindo Jesus. Para que é que tu queres os milagres? Para que é que tu queres o que queres? Coloca para a honra de Deus, para a glória de Deus, para a bênção daqueles que te rodeiam, e verás algo grandioso a acontecer. Queridos, é hora da igreja olhar e ver o Evangelho como ele é. O Evangelho que transforma vidas. O Evangelho que nos leva ao lugar certo. Vamos fechar os nossos olhos. Tu que estás online, se puderes, ora connosco também. Fecha os teus olhos e fala com o Pai. E diz, Deus, o que eu preciso, qual é a tua necessidade? Note que eu não quero que tu desistas dos teus objetivos. O meu objetivo não é que tu saias do propósito de alcançar o que tu precisas, mas Deus te diz o que queres que eu te faça, meu filho, minha filha. Oh Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que nesta manhã, Senhor, tu possas nos convencer de tudo aquilo que é necessário para podermos caminhar nesta terra conforme o teu propósito. Pai, eu quero entregar o teu povo em tuas mãos. Eu quero rogar por intervenção sobre as nossas vidas, por perdão dos nossos pecados. Pai, que nesta manhã, Espírito Santo, tu possas trazer cura e libertação a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.